Olá, quarto ano. Hoje a gente vai dar continuidade, tá? À aula passada de matemática, que a gente falou um pouquinho sobre multiplicação por 10, por 100, por 1000. Hoje a gente vai continuar falando de dividir por 10, por 100 e por 1000, tá? Você também vai poder utilizar, certo, a calculadora para fazer as estimativas, tá? Então, no primeiro momento a gente usa a calculadora e depois a gente dispensa ela, tá? Vocês podem usar a calculadora, se vocês não tiverem ela, podem usar um aplicativo, né, do computador ou do celular com a calculadora. Então, a gente vai seguir, os exercícios são muito parecidos, tá? Porém, agora a gente vai utilizar outro símbolo, tá? O símbolo da divisão, certo? Então, eu vou clicar lá na minha calculadora, eu vou iniciar ela, eu digito o número 5.000, utilizo o símbolo de divisão e coloco o número 10. Depois que eu fizer isso, eu coloco o igual e eu vou ter um resultado. Esse resultado eu vou colocar aqui nessa linha. E eu vou colocar a localização dele aqui, tá? Nessa tabela, nessa linha de baixo. Então, 5.000 dividido por 10 eu vou ter quanto? Tá? Depois que você calcular, você vai preencher aqui. Na ordem da unidade primeiro, dezena, centena, unidade de milhar. Tá? Então, aqui a gente já tem a unidade de milhar, que é o 5.000. Então, 5.000 dividido por 10 não vai dar 5.000. Você vai colocar o resultado que vai dar aqui. Depois, eu vou digitar na minha calculadora, tá? 5.000 dividido por 100. Faço a mesma coisa. Coloco 5, 0, 0, 0, o símbolo dividir, tá? Por 100. E depois coloco igual, vai aparecer o resultado. É o que eu vou colocar aqui. 5.000 dividido por 100, eu vou ter o resultado e eu coloco também nessa linha aqui de baixo, tá? Lembrando que eu começo pela unidade, dezena, tá? E complemento o que for necessário. Depois eu vou fazer, tá? Letra C. Eu vou dividir 5.000 por 100. 5.000 por 100, eu vou fazer a mesma coisa. Digito 5, 0, 0, 0, o símbolo dividir, tá? E coloco 1, 0, 0, 0, igual. Coloco o resultado aqui e depois preencho a tabela, tá? Ela é muito parecida com a multiplicação que a gente fez. Só que agora muda o símbolo, tá? Divisão. Agora tem uma perguntinha. Letra D. Você vai comparar, tá? Essas três tabelas, certo? O que aconteceu com a posição do algarismo 5? Da primeira para a segunda linha. Tá? Então, na primeira linha, a gente tem que 5.000. O que aconteceu para a segunda linha aqui, na segunda linha aqui? O que ele alterou? Tá? Ele mudou a ordem? Mudou. De acordo com o que ele foi mudando? Tá? Muito bem, de acordo com o que ele foi dividido. Ele foi dividido por 10, por 100 e por 1000. Então, aqui eu vou preencher. O que mudou? Tá? De acordo com, foi alterando de acordo com o que ele foi dividido. Por quem? Por 10, por 100 e por 1000. Tá? Então, eu vou ampliar minha resposta e colocar aqui. Certo? Vamos baixar um pouquinho. Na letra E, pede para registrar no quadro. Vocês estão vendo que o quadro aqui, tá? São as mesmas informações lá de cima, porém está unido aqui. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui na primeira linha está o 5.000. Como é que está lá a minha segunda linha quando eu faço 5.000 dividido por 10? Coloco a informação aqui. 5.000 dividido por 100. Coloco aqui. 5.000 dividido por 1000. Qual a resposta que eu tenho? Eu vou preencher, então, essa tabela aqui. E depois eu vou responder. O que aconteceu com a posição do algarismo 5? Ele aumentou? Ele diminuiu? Certo? O que foi acontecendo? Que ele ficou 500. Que ele ficou dividido por 100, ele ficou 50. E 5.000 dividido por 1000 ficou 5. O que aconteceu? Muito bem, ele diminuiu. Tá? Em quantas vezes que ele diminuiu? Lembrando, 10 em 100 vezes e 1000 vezes. Ok? Agora a gente vai descer um pouquinho mais. Essa outra tabela aqui, tá? Ela não tá mostrando as informações aqui, mas vocês acabaram de ver, tá? A tabela anterior, ó. Então, eu posso colar daqui, tá? Eu posso dar uma olhadinha naquela esquerdinha na tabela anterior para preencher essa. Então, vocês vão utilizar a calculadora aqui, tá? E vão fazer 9.000 dividido por 10. Resultado, põe nessa linha. 9.000 dividido por 100. Coloco o resultado aqui. 9.000 dividido por 1000, põe o resultado. Tenho certeza que alguns de vocês já vão conseguir colocar assim fazendo a calculadora. Já vão fazer o cálculo mental aí. E aqui eu vou colocar as informações, tá? Eu posso, aqui que eu disse que vocês podem olhar a informação de cima.
Então, eu vou preencher aqui 10 dividido por 10 dividido por 10. Aqui eu divido por 100 e aqui eu coloco o número 1000. E as informações que eu obtive aqui, eu vou colocar aqui também na tabela, certo? Qual é o resultado de 9.000 por 100? Coloco aqui, de 9.000 por 100. Aliás, 9.000 por 10, por 100 e por 1.000. E coloco aqui o resultado. Daí a pergunta é, tá? O que aconteceu com a posição do algarismo 9? É a mesma coisa que tu respondeu na atividade anterior, tá? O algarismo, ele aumentou ou diminuiu? Por quê? Por que aconteceu isso? Ele foi dividido por quê? Tá? A resposta praticamente vai ser a mesma, só que lá está falando do número 5 e aqui do algarismo 9. E a pergunta 3 é assim, compare as divisões. Então, vocês fizeram a divisão lá com o número 5.000 e com o número 9.000. Há alguma regularidade dos quocientes? Tá? Os quocientes dos números aqui, sim ou não? Sim, tá? Teve regularidade. Quais são elas? Tá? Lembrando que a diferença única é que um tem o 9.000, tá? E o primeiro lá é 5.000. Essa é a diferença, certo? O que aconteceu com eles? Tá? O que você colocaria ali? O que aconteceu nesse momento? Tá? Todos eles foram divididos pelos mesmos números. Embora fosse 9.000 ou 5.000, ele foi dividido por 10, por 100 e por 1.000. Tá? Lembre-se disso para responder aqui. Atividade 3, tá? A gente quer saber agora para agrupar, tá? Então, diz assim, ó, conhecer as regularidades da multiplicação por divisão por 10 por 100 por 1.000. Quantos grupos de 10 cabem em 300? Tá? Neste caso, basta você dividir o número 300 por 10. Essa divisão pode ser feita sem o uso de uma calculadora ou de um algarismo. Assim, em 300 cabem 30 grupos de 10. Quantos grupos de 15 cabem em 1.500? Como podemos fazer essa estimativa, tá? 10 grupos de 15. 10 vezes 15 eu tenho 150. 100 grupos de 15, eu tenho 100 vezes o 15, que é 1.500. Então, 1.500 cabem em 100 grupos de 15, certo? A partir dessa explicação agora, vocês vão fazer essa atividade aqui, número 1. Tá? Vocês vão preencher esse quadro, tá? Com as informações. Então, aqui, aparece o número 20, o 200 e o 2.000. Então, esse é o quadro A. No B, eu tenho o 80, o 800 e o 8.000. Eu quero saber quantas vezes o grupo 20, tá? O número 20, cabe em grupos de 10. 20 dividido por 10, certo? O número 20, cabe em quantos grupos de 100? Ele cabe alguma vez? Se não couber, coloca o número 0. O número 20, ele cabe em quantos grupos de 1.000? É possível colocar esse número? O que não é, eu coloco o 0. Depois eu vou fazer com 200. 200. Quantos grupos de 10 ele cabe? Quantos grupos de 100? Quantos grupos de 1.000? O 2.000, quantos grupos de 10? Quantos grupos de 100? Quantos grupos de 1.000? Eu vou fazer a mesma coisa agora na letra B, certo? Quantos grupos de 10 cabe 80? Quantos grupos de 10 cabe 800? E quantos grupos de 10 cabe o 8.000? Lembrando que quando eu não tenho uma resposta redonda, exata, eu vou colocar o 0 que vai representar, não cabe, certo? Nenhuma vez. E por último, antes de explicar a tarefa de casa, tá? A gente tem a atividade 2. Essa atividade vocês vão usar apenas as letrinhas V para verdadeiro e F para falso. A. Em 250, cabem 100 grupos de 25. É verdadeiro ou falso? B. No número 4.250, cabem 10 grupos de 42. É verdadeiro ou é falso? C. Em 315, cabem 10 grupos de 30. Verdadeiro ou falso? E na letra D, em 3.425, cabem 100 grupos de 34. Tá? O que for verdadeiro, V. O que for F, tá? Vocês sabem que é falso.